Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje aqui do 20 Shopping Center, né? O famoso VISC 11, o maior fundo de shopping do nosso mercado imobiliário, um dos maiores fundos do mercado imobiliário, né? Gerido aí pela 20 Real Estate Gestora, né? Uma grande gestora do Brasil, possui outros diversos fundos imobiliários, também tem ações, private equity, enfim, uma gestora robusta realmente. Então hoje vamos passar agora para o VISC, vai. Deixa eu aumentar aqui, senão o pessoal do celular fica bravo. Então, o fundo tem mais de 240 mil cotistas, tá? Isso aqui é importante para quando for fazer uma captação, realmente conseguir pegar o dinheiro dos cotistas para reinvestir, pagar dívidas, enfim, o que o gestor achar conveniente no momento. De cara a gente já vê, né, que o valor patrimonial e o valor de mercado estão negociando com uma diferença, eu coloquei aqui para vocês, né, 81,62% do valor patrimonial que ele está sendo negociado, né, o que dá, a contrário senso, aí, mais ou menos uns 18,38% aproximadamente de desconto. Não é um desconto pequeno, né? Desde a gente voltar lá para 2019, né? Quando começou 2020, né? 2019 estava indo tudo bem. 2020, quando começou a pandemia, shoppings foram um dos setores que foram principais aí prejudicados. E a verdade é que esse desconto meio que, claro, que melhorou de lá para cá, mas não voltou totalmente, né? E embora os resultados já desde o ano passado tenham surpreendido positivamente, tanto nos fundos como nas empresas de shopping, né? Embora a gente tenha praticamente ali duas empresas de shoppings, que são a Iguatemi e a Multiplan, que tem shoppings mais diferenciados, mas mesmo a Aliança Sonae e BR Malls também apresentaram resultados razoáveis, estão, né, o portfólio mais de acordo com os portfólios que a gente tem nos fundos imobiliários. Mas vamos ficar aqui mesmo no nosso mercado imobiliário aqui. Taxa de administração, tá? É escalonada, né? Até 1 bilhão, 1,35, depois de 1 a 2, 1,20, depois sobre o QCD, 1,05, tá? Não tem taxa de performance. Então, alguns destaques do fundo, a gente vai ver com mais detalhe também. O fundo, né, gerou um resultado de 86, distribuiu 82, né? Está com resultado acumulado aí de 1,2 por cota, que é uma boa aqui, né? O pessoal gosta de chamar de tesouro escondido. Mas tem muita obrigação que a gente vai ver também e não sei, talvez possam usar aqui esse acúmulo para um outro destino que não o bolso do cotista. Em termos operacionais, né, duas métricas importantes, o NOI aqui por metro quadrado aumentando 23,7 na comparação fevereiro de 23 contra fevereiro do mesmo período de 22, e o desconto, né, atingindo o menor patamar histórico desde o IPO, né, isso aqui realmente é surpreendente, apenas 1,3%. Tá? O gestor faz alguns comentários macro aqui de juros, global, Brasil, arcabouço fiscal, que a gente não vai pegar agora no início, como eu já falei, 82 centavos por cota, né? É, o, cobrindo, né, a promessa aí da estimativa, né, de rendimentos, né? 1,2 é acumulado, mas vamos aqui para o que seria o fato relevante aqui desse fundo, desse relatório. É a troca, né, de administração do shopping Praia da Costa pela Soul Mall, tá? O antigo administrador era a Sá Cavalcante, né? Então o gestor, né, os gestores, né, que hoje em dia são mais de um, do VISC entenderam que talvez mudando o administrador eles consigam extrair uma melhor performance do ativo, tá? Então aqui está o histórico de distribuição, né, conseguiram manter nesse trimestre uma distribuição acima de 80 centavos, né, por cota, em linha, né, com o guidance que eles tinham dado, né, a estimativa está mais aqui para o topo da estimativa, que é 82 centavos, do que para o piso, né, que é 78, o que, né, também é um aspecto importante do fundo. Aqui ele calcula a rentabilidade desde o início, né, se a gente considerar aí a distribuição dos rendimentos também, o fundo tem superado os principais benchmarks aí do mercado, Ibov, CDI e FIX. Então aqui a gente, como eu falei, né, mais de 240 mil cotistas, negociação aqui de volume praticamente 3% sobre as cotas, né, 3% das cotas sendo negociado. O gestor, o investidor, né, de fundo imobiliário, ele não é um trader, tipicamente, né, ele é um acumulador voraz de cotas, né, porque ele está interessado mais na renda,
mas nada impede, né, que alguém entre com uma cabeça, de repente, de aproveitar o desconto, se achar que os juros, né, que a Selic vai cair mais do que está previsto, né, que a curva futura vai fechar, ou que o próprio resultado operacional do shopping possa surpreender ainda mais positivamente, há quem queira, né, apostar nisso e aí surfar esse possível fechamento de gap do valor patrimonial de mercado e realizar uma venda tática, né? Mas assim, mesmo as vendas mais táticas em fundo imobiliário, elas têm um tempo de maturação, né, um pouco mais elevado, né? Dificilmente você vai fazer um day trade aqui em cota de fundo imobiliário, no máximo um swing trade, né? Valor de mercado do fundo está em 1,9 bi, tá? Que a gente consegue ter essa visão um pouco maior. Em imóveis, né, a gente tem praticamente 2,9 bilhões, patrimônio líquido está em 2,3 bilhões, né, tem uma obrigação aqui, talvez seja o calcanhar de Aquiles do fundo, de 172 milhões, né, de obrigações a prazo, e, né, se a gente descontar o que o fundo tem líquido, né, de aplicação financeira, ainda sobrariam 590 milhões, né, pouco mais aí de 590 milhões, que representa 20,6% do valor dos imóveis totais do fundo, tá? É uma alavancagem que, para nível de Brasil, ela é alta, né? Porque a gente sabe que os juros aqui, a inflação, eles são historicamente altos, então, mesmo uma alavancagem que, a princípio, não é tão grande assim, pode comprometer um pouco o fundo, tá? Até agora o gestor tem conseguido não impactar tanto assim os rendimentos. Aqui está as obrigações que o fundo tem, né? Talvez o principal ponto de atenção, né? O calcanhar de Aquiles aqui do fundo seja esse. A gente tem três aqui que são bastante pequenas, né? Que são em relação ao Paralela, Oeste, Cristal, Center, Ilha Praza, Pátio Belém, Itacaruna, que é ali 1, 2, 3%. Aí o Granja Viana já começa a ter algumas parcela mais significante com 6, né, 37, e a tranche do Campinas, foi a última aquisição, né, do Shopping Campinas, já 7 e 14, também não é pequeno, mas o maior todos, né, deles, o maior de todos é o portfólio Ancar, que corresponde a 68% da alavancagem, com quase 460 milhões aí para pagar, mas também não é só obrigação, né? Entrou aqui no ativo do fundo 21,41% do Pantanal Shopping, localizado no Cuiabá, 49% do Porto Velho Shopping, 40% do Boulevard, no Rio, e 100% do North Shopping Maracanaú, no Ceará, tá certo? Então, esse foi o que eles estão chamando aqui de portfólio Ancar, tá? Mas 4 shoppings, adicionando, de fato, mais diversificação ainda, crescendo o fundo, mas a conta para pagar, ela chega, né? E a conta está aqui. A gente tem um aumento ainda, né, em 2024, né, significante, e aí atingindo o pico aqui em 25, 26. Eu acho difícil o gestor conseguir pagar sem ir a mercado, fazer uma captação, ou então vai ter que rolar essa dívida, aí vai depender muito das condições de mercado da época, tá? É difícil fazer uma previsão aqui. E aí ainda fica, né, com uma alavancagem grande ali de 27 a 34, né? E aí começa a cair lá mais pro final aqui, 35, 36, tá certo? Então você que tem o VISC ou que pensa ter, fique ciente disso, tá? Em termos operacionais, tá? O fundo realmente vem indo bem desde a pandemia, né? Crescimento aí de 23,7 no Net Operation Income, quando comparado no mesmo período de 2022, né? Aquele é bem didático, diferentemente do relatório do XPML, né? Que é meio estranho. Aqui é muito fácil, né? Você bate o olho e vê aqui, né? A barrinha e a quantidade, se cresceu ou se não cresceu, fica muito nítido, né? O ano contra janeiro e fevereiro, 22 e 23, respectivamente, tá? Em vendas também, vendas por metro quadrado, né? Um aumento aí de 2,1% quando comparado ao mesmo período anterior, né? Que é aqui fevereiro, e no acumulado 11,4% se pegar janeiro e fevereiro, né? Janeiro teve um volume bastante grande de venda
em relação a 2022. Inadimplência líquida foi de apenas 0,7, tá? Uma redução aí de 2,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Né? A gente vê aqui, como eu falei, esse relatório é bem bacana, tá? A forma como é apresentada as informações são bem didáticas. Então a gente vê que teve uma diminuição em relação em janeiro, em fevereiro teve uma maior ainda. Então, operacionalmente, o fundo está indo bem. Desconto, né? A gente viu lá que foi o recorde aqui, né? E aí, no caso, o desconto aqui é quanto menor, melhor, né? Porque sinal que a gestora não precisa abrir mão de receita para poder negociar com os lojistas. Algum nível de desconto sempre vai ter, tá? Dificilmente isso aqui vai ser zero, mas é bom que fique num patamar baixo, né? E realmente tem ficado. Janeiro foi apenas 1,8, fevereiro 1,3, né? Menor média histórica do fundo. A taxa de ocupação foi o único ponto aqui negativo, né? Que aumentou, 92,9%, né? 3 pontos percentual abaixo do mês anterior. E aluguel também das mesmas lojas, venda nas mesmas lojas e fluxo de veículo também crescendo, né? Em relação ao mesmo período do ano anterior, respectivamente, 9,8%, 10,7% e 6,1%. Tá? E aqui a gente chega, né, um dos principais pontos, né, de todo o relatório, não só de shopping, que são os ativos, né, que o fundo tem. Você vê que é um fundo bastante diversificado, né, com o Prudente Shopping. O Praia da Costa, né, que a gente viu que teve a troca de gestor, como eu falei, né, ele é um dos principais ativos da companhia, responde por 10% do NOI. Talvez a partir de agora, com a troca de administração, se consiga extrair mais valor desse ativo. NOI por estado, né, concentrado em São Paulo, mas também bastante diversificado. Grande presença no Ceará e Espírito Santo. Espírito Santo, muito por conta do Praia da Costa, né? O fundo está bastante diversificado. Diversificação realmente é o nome do VISC, né? O sobrenome do VISC é diversificação. Também há uma diversificação por administrador, né? Ancar e Argo dividem aqui a liderança, mas o AD Shopping, o próprio Sá Cavalcante, aqui eu acho que eles consideraram ainda o Sá Cavalcante como administrador do Praia Shopping, tá? Então ainda está aqui como 10. Então provavelmente vai sair, acho que vai ser zerado, se eu não me engano, é o único shopping que administra, tanto é que o NOI aqui, né, por ativo, o Praia da Costa está com 10. Então, realmente o Sá Cavalcante vai sair e o Sou Mall aqui vai aumentar a sua participação, mas também tem Multiplan, tem Guatemi, Safir, enfim. E participação é um fundo que predominantemente opta por uma estratégia de ser minoritário, mas tem um controle aí de 36% dos ativos, tá? E aqui está, né, cada shopping center aqui, eu não vou passar para ficar ainda muito extenso, mas é fácil de ver, talvez, né, na sua cidade tenha um, tá aí o Praia da Costa, né, que fica em Vila Velha, Espírito Santo, responde a 10% do NOI, administrado pela Sá Cavalcante, o Prudente Shop, que é o maior NOI, com 12%, administrado pela Argo, né, fica em Presidente Prudente, São Paulo. São 20 shoppings, tá, em 12 estados, administrado por 10 administradoras distintas, totalizando mais de 230 mil metros quadrados de ABL própria, tá, pessoal? Por hoje era isso, está aqui toda a carteira do shopping, tá? Você pode ver aqui quem administra, a localização, o percentual, né, o stake que o VISC tem no shopping, tá? E o correspondente ao patrimônio total do NOI do VISC, tá? Então, por exemplo, vamos falar, a gente tem falado bastante do Praia da Costa. O Praia da Costa, o VISC tem uma posição de controle, né? Ele é dono de quase 100%, né, do shopping, e porém no NOI, né, do VISC como um todo corresponde a 10%. O Pantanal Shopping, por exemplo, ele tem um stake de 23,1%, né, do shopping, ou seja, uma posição minoritária, né, administrado pela Ancar, né, faz parte do portfólio Ancar, e no NOI corresponde a 7%. Tá? Então aqui o stake VISC quer dizer isso, tá? O percentual aqui em que o VISC é dono do shopping, vamos dizer assim. O North Shopping Maracanaú, por exemplo, ele é dono de 100%.
O Granja Viana, por exemplo, de 49%, mas o que ele representa no NY do VISC é apenas 5%. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Então aqui, ó, como vocês podem ver, né, diversificação por estado aqui é bastante relevante, né? São Paulo, Minas, Bahia, Ceará, tem 2, Pará, Mato Grosso, ele tem shopping em quase todas as regiões aqui do Brasil, acho que só não tem no Centro-Oeste. Mas é isso por hoje, tá, pessoal? E não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu!